O que é o batismo com o Espírito Santo? Nós vamos trazer essa resposta recorrendo ao Santo Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32, diz assim: E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, esse é o primeiro texto. Vamos ler o segundo e vamos ler o terceiro texto também. Lucas capítulo 24, versículo 46, diz assim: E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Observe, promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o segundo texto. Observe essas duas expressões, promessa de meu Pai e do alto sejais revestidos de poder. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 4, 5 e o 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Olha Jesus falando sobre a promessa do Pai aqui, novamente. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ou seja, Lucas 24, 46, João capítulo 1, versículo 32 e Atos capítulo 1, 4, 5 e 8 mostram claramente, primeiro, que o batismo com o Espírito Santo, ele existe, ele é real. João falou que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, e o Senhor Jesus disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo? Diante desses textos do Santo Evangelho, concluímos que o batismo com o Espírito Santo é a promessa do Pai, e o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, o recebimento de poder para testemunhar de Jesus aqui nessa terra, no meio das nações. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Agora, aproveitando que eu estou respondendo o que é o batismo com o Espírito Santo, convém responder também: para quem é o batismo com o Espírito Santo? Foi só para os apóstolos na época de Jesus? Vamos ver o que a palavra de Deus fala em Atos capítulo 2, o versículo 37, diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aqui está a resposta. O batismo com o Espírito Santo foi para os apóstolos, mas depois que eles receberam o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, a promessa do Pai, o poder para ser testemunha de Jesus, então nós vemos eles falando para aqueles que haveriam de se batizar pouco depois, naquele mesmo dia. Não tinham nem se batizado. E eles ouviram: porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos que estão longe,
a tantos quanto nosso Deus, nosso Senhor, quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo foi para os apóstolos, mas ele é para aqueles que se arrependem. É para aqueles que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma vez que a pessoa se arrependeu, a pessoa creu no Evangelho, a pessoa se batizou nas águas, então ela vai receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, a oferta, o presente do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o momento que a pessoa recebe o poder do alto para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta que vamos responder: nós vamos nos reconhecer na eternidade? No céu nós vamos conhecer uns aos outros? Eu, de antemão, já vou respondendo essa pergunta. Obviamente que sim. Por quê? Eu já vou trazer a resposta imediata, depois eu vou mostrar apenas um exemplo aqui na Bíblia, para não ser uma resposta exaustiva. Creio que um exemplo basta, dentre tantos que poderíamos dar aqui, mostrar na Bíblia. Nós vamos nos conhecer lá no céu. Vamos nos reconhecer, com certeza. Por quê? Porque a alma, ela não se separa da memória. Ela não se separa da consciência. A consciência e a memória fazem parte da alma e são inseparáveis. Então nós vamos conhecer, nos reconhecer os nossos irmãos em Cristo, que nós conhecemos aqui na Terra, e ainda vamos conhecer outros que não conhecemos aqui nessa Terra. Nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó, Davi, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago. Vamos conhecer Maria Madalena, vamos conhecer Jeremias, Isaías, Moisés. Vamos conhecer todas essas pessoas. Veja que Jesus conta uma história em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. E ele diz aqui, no versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão. Veja que tanto quem está no inferno, como quem está no céu, tem lembranças do que já se foi e tem o conhecimento das outras pessoas. Veja que o rico estava no inferno e ele reconhece Abraão. E ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro. Veja que ele reconhece o mendigo que vivia na porta dele, Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que ele tinha consciência. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes. O que Abraão pergunta para ele? Lembra-te. Claro que ele lembrava, né? Estava com a lembrança, em dias ali. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? Agora este é consolado e tu atormentado. Tá vendo? Cá na frente, ele vai dizer assim: E disse ele, o rico, para Abraão: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa história aqui no céu, nós não vamos nos lembrar de nada, que não vamos conhecer uns aos outros, isso é uma história do diabo. Isso é uma conversa de Satanás. Não é isso que a Bíblia diz, não. Nós vamos ter lembrança, porque o Senhor vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, como que o Senhor vai julgar se nós não lembramos das nossas obras? Ele vai nos lembrar. E nós vamos lembrar das nossas obras aqui nessa terra. Nós vamos ter consciência, memória, vamos conhecer uns aos outros, vamos ver Jesus face a face.
Não é verdade? Vamos. Vamos conhecer uns aos outros, os nossos familiares que também vão estar no céu, aqueles que são salvos. Vamos conhecer, vamos andar com eles, vamos conversar e a vida será perfeita, será a vida eterna lá no céu. Uma outra hora nós vamos fazer um estudo exaustivo sobre esse assunto, mas guarde isso na sua memória. A memória e a consciência seguem a alma, não se separam da alma, porque fazem parte da alma. Então nós vamos nos conhecer na eternidade, com certeza. A terceira pergunta que nós vamos responder é a seguinte: qual deve ser a minha atitude, o meu sentimento como cristão pela nação de Israel, pelos judeus? Pois bem, a resposta dessa pergunta é a seguinte: meu sentimento e a minha atitude para com os judeus, a nação de Israel, deve ser de amor e oração por eles. Nós devemos amar o povo de Israel, amar os judeus, devemos orar por eles. Porque nós temos exemplo aqui no Santo Evangelho, temos o exemplo nas palavras que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo para nos escrever. Romanos capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E aqui no versículo 1 do capítulo 11, está escrito: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Está vendo? Deus não rejeitou a nação de Israel. Nós podemos ler o capítulo 10, capítulo 11 de Romanos e outros trechos também do Evangelho e até do Velho Testamento, que nós vemos que Deus, ele nunca há de rejeitar o povo de Israel para sempre. Então, o que acontece? Esse versículo 1 do capítulo 11 joga por terra aquela história maligna de que a igreja substituiu a nação de Israel. Não, a igreja não substituiu. Nós devemos orar pelo povo judeu, porque aqui o Espírito Santo nos informa, através do apóstolo Paulo, que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. É o que acontece com os judeus hoje em dia, aqueles que são ortodoxos. Porque tem judeu de todo tipo, né? Inclusive em Israel. Tem judeu de todo tipo, tem judeu até ateu. Mas tem aqueles judeus que seguem o Velho Testamento, a lei, e eles têm zelo de Deus, mas porém sem entendimento. Nós, como cristãos, como igreja, nós não precisamos usar quipá, candelabro na igreja, talite, ficar falando palavras hebraicas, chamando Jesus de Yeshua HaMashiach. Não precisamos fazer isso porque nós somos igreja. Não precisamos adotar costumes judaicos, guardar o sábado, guardar festas, como alguns andam fazendo por aí. Não precisamos nada disso, porque somos igreja e somos do meio dos gentios. Mas devemos amar o povo de Israel, orar por eles e entender que eles têm zelo de Deus, porém, eles não têm o entendimento dado pelo Espírito Santo que nós temos, né? Eles estão endurecidos no coração, estão cegos no seu coração. Então, a resposta para essa terceira pergunta é essa: o meu sentimento e a minha atitude com relação a Israel, sendo eu um cristão, deve ser de amor para com eles, nunca de ódio. E deve ser de apoio em oração, orar sempre por eles.